Olá, professores. Eu sou o professor Charles, professor da disciplina de Matemática. Eu sou professor licenciado em Matemática pela UESP, formado na Universidade de Campo Maior. Também tenho especialização em Educação de Jovens e Adultos e muito tempo de sala de aula. São quase 30 anos de sala de aula. Nesta aula de hoje a gente vai abordar o descritor 24. É um descritor que trata sobre as características dos números decimais. Vamos lá então? O descritor 24, ele é reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão da numeração decimal, identificando a existência das ordens, dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Como a gente vai falar dos descritores, aqui é uma abordagem ampla, é um descritor mais geral. A gente vai tratar ele por habilidades. Então a gente vai pegar esse descritor e vamos estudar umas habilidades específicas dentro desse descritor. Essas habilidades que a gente vai tratar, elas vão estar relacionadas com a leitura e com a escrita de um número decimal, com a composição e com a decomposição desse número decimal, uma comparação entre os números decimais e o arredondamento de um número decimais. Então, esse descritor 24, ele está especificamente trabalhando dentro dessas 4 áreas de aprendizagem, que a gente chama de D24.1. Quando a gente chama D24.1, a gente está se referindo ao descritor 24 e o nível da habilidade é o nível 1, é o nível que ele se encontra na escala de proficiência do SAEB. É como se fosse a nossa primeira habilidade de matemática dentro do SAEB. Ele diz o quê? Ele vai reconhecer o maior e o menor número em uma coleção de números racionais representados na forma decimal. Para a gente trabalhar esse tipo de questão, a gente vai estar colocando um grupo de números decimais, onde o aluno, dentro desse grupo, ele vai identificar um número maior ou um número menor. No descritor 24, esse SN significa que é um descritor que não tem nível. Apesar da gente trabalhar essa habilidade, ela não aparece dentro da escala do SAEB. Decompor um número decimal, reconhecendo suas ordens pelo princípio do sistema de numeração decimal. Aqui a gente trabalha a decomposição do número decimal, que dentro do boletim escolar, quando surge do resultado da Prova Brasil, que agora não vai mais chamar Prova Brasil, vai se chamar só Prova SAEB, essa habilidade ela não aparece dentro da escala, mas ela pode ser cobrada perfeitamente. Uma outra habilidade, um descritor D24, e aí quando a gente fala 24.2, a gente já está entrando aqui no nível 2 de dificuldade. Na escala SAEB, esse nível significa uma dificuldadezinha a mais. O que a gente trabalha aqui? Associar um número racional que representa uma quantia monetária escrita por extenso à sua representação decimal. A gente tem uma quantia monetária e o aluno vai relacionar ela, vai associar ela à escrita por extenso. A gente vai estar vendo algum item com esse sentido. E no D24.6 aqui já está no nível de escala 6, já é um nível de proficiência de dificuldade 6. Perceba que a gente pulou da 2 para 6, é um salto bastante grande. O que essa habilidade vai tratar? Associar um número racional escrito por extenso à sua representação decimal e vice-versa. É quase que a anterior, só que a anterior a gente faz no sistema monetário e aqui a gente faz no sistema decimal normal essa leitura. E aí por isso ela já dificultou um pouco para os alunos. E uma outra habilidade no nível 7 é comparar os números racionais com diferentes casas decimais usando o arredondamento. Esse é o grau maior de dificuldade que a gente vai estar trabalhando dentro desse descritor que trata das características dos números decimais. Então vamos lá. O que eu quero trazer para vocês são exemplos de questões
que a gente pode ter para abordar essas habilidades. Então, no D24.1, que é numa coleção de números decimais, a gente identificar o maior número decimal. E aí a gente tem aqui, observe os números a seguir. A gente tem o número A, 3,256, que seria 3 inteiros 256 milésimos. Eu vou estar fazendo mesmo só a leitura normal. O número B com 3,7, o número C com 3,09 e o número D com 3,54. Qual o maior número decimal? É um tipo de questão bastante simples, do nível 1, e que pela escala Saeb é necessário que a grande maioria dos nossos alunos tenha conhecimento dessa habilidade e não erre essa habilidade. A gente precisa ter pelo menos 90% dos alunos com o domínio dessa habilidade para que ele saia do nível 1 para o nível 2. E quando a gente elabora esses itens, a gente tem um novo cuidado também. Ao elaborar um item, a gente tem a letra que representa o gabarito da questão e todas as outras têm que serem chamadas ou tratadas como distratores. Nem sempre a gente vai poder ter 3 distratores e um gabarito. Às vezes a gente não consegue ter um distrator e aí a gente chama de placebo. É aquele item que a gente coloca sem relação nenhuma com a questão. Mas o ideal é que tenha um distrator. É aquilo que antigamente a gente chamava de pegadinha na questão. Todas as outras alternativas têm que ter essa pegadinha, que é para exatamente aquele aluno que não prestou atenção, que não aprendeu direito, ele tem um motivo do porquê de marcar aquela questão. Então vamos lá, quem seria o distrator nesse tipo de item? A gente quer saber o maior número. Com certeza, o melhor distrator que a gente tem aqui é o distrator da letra A, 3,256. Porque aí quando se trata do maior número, ele vai pela quantidade de algarismo e não pelo valor posicional de cada algarismo. Que a gente tem aqui que o nosso gabarito seria a letra B com 3,7. Então, se você perceber, quando você aplica esse tipo de questão, os alunos que vão errar, a grande maioria dos que vão errar, vão marcar a letra A porque eles vão pela quantidade de algarismo e não pelo valor posicional. E aí isso já vai afetar várias habilidades do descritor 24 que vem pela frente. A primeira coisa que a gente tem que ter o cuidado é de que o aluno aprenda realmente as características do número decimal, o valor posicional dos algarismos principalmente. No descritor 24.1, um outro exemplo, a gente tem 2 itens aqui mostrando a mesma habilidade, que é reconhecer um maior número decimal numa coleção de números decimais. Aqui a gente já apresenta uma questão mais detalhada. A professora de educação física fez a medição dos alunos, fez a medição dos alunos de sua turma. Veja o registro da altura de 4 deles. Ana Maria, 1,32 metros. Vitória, 1,5 metros. Bianca, 1,052 metros. E Laisa, 1,10 metros. Qual das alunas é a mais alta? Ele tem aqui 4 números decimais para ele definir qual é o maior. E aí, mais uma vez, quando eles fazem isso, o erro vai sempre prevalecer, que é o de Bianca. Porque 1,052, o aluno que erra esse tipo de questão, geralmente ele vai entender pela quantidade de algarismos. São erros muito parecidos. Então, quando a gente está trabalhando, o distrator, ele diz muito para a gente, ele diz o que o aluno pensou. Então, na hora de corrigir um item, é importante observar qual a letra aquele aluno marcaram mais, porque ali está dizendo o que eles pensaram sobre a questão, e aí o ideal é trabalhar em cima desse erro indicado por eles. Aqui é um erro simples, que a gente sabe que é pela quantidade de algarismos.
Uma outra questão, do mesmo jeito, observe os números a seguir. Aqui, ó, qual dos números o algarismo 3 ocupa a ordem dos centésimos? Aqui é uma habilidade que a gente não tem nível para ela, porque ela não aparece dentro da escala do SAEB. Mas como trata-se de valor posicional com relação a décimos, centésimos e milésimos, é importante a gente se prevenir quanto a isso. Aqui o distrator não funciona muito, porque ele vai estar girando na posição do 8, ele vai escolher um desses números, observando posição do 8. Se ele observar, ele vai ver que tem o 8 nos 4 algarismos, mas a nossa habilidade, ela pergunta sobre o 3. Então, ó, perceba que o algarismo 3, ele aparece em diferentes posições. É essa posição que o aluno precisa dominar e saber quando que ele está na posição, na ordem dos décimos, dos centésimos ou dos milésimos. Aqui o erro divide muito, porque aqui não tem um distrator muito plausível para esse tipo de questão. Nem sempre a gente vai conseguir ter um bom distrator. Pode acontecer de não ter. Ainda nessa mesma habilidade, é um D24 sem nível. O valor relativo do algarismo 2 no número 6,428. Aqui a gente já está tratando um pouco de decomposição, que ele precisa saber o valor posicional do algarismo 2 dentro dessa questão. Aqui também os distratores variam muito, mas com uma tendência forte para a letra A. Não quer dizer que quando eu falar que o distrator a tendência é mais forte para isso, que vai acontecer com sua sala de aula. É uma visão geral que eu tenho, da experiência que eu tenho, pelo trabalho que eu faço já desde 2013 com os meus alunos, sempre em turmas de prova SAEB. Então, a tendência que eu percebo quando acontece com meus alunos, aqui vem um índice maior de erro, marcando apenas o número 2, que ele tem a noção, ele não tem a noção do posicionamento. Para ele, um 2 vale 2, independente da posição. Por isso que a grande maioria dos erros, a tendência é vir para a letra A. Não vai ser uma norma ou uma regra para tudo isso. Vai depender muito dos alunos de vocês. E aqui a gente tem uma questão clássica de decomposição. A decomposição correta do número 5,67 Também existe uma forte tendência para quando o aluno erra, ele caia no distrator da letra A. Para ele, o número 5,672 milésimos é 5 mais 6 mais 7 e mais 2. E quando ele marca esse tipo de alternativa, ele está dizendo para a gente que ele não tem conhecimento sobre valor posicional de jeito nenhum. Então precisa fazer um trabalho para resolver esse problema, para que ele domine a tendência de que ele reconheça o valor posicional de um algarismo. Ele já diz isso para a gente claramente. E aí o restante, uma outra tendência de erro muito boa também é da letra B. Ela se divide muito com a letra A, pela experiência que eu já tenho com meus alunos já de longo tempo e também dos resultados que eu acompanho de Teresina. 5,06 mais 0,6 mais 0,7 e mais 0,2. Quando ele marca esse item aqui, pelo menos ele dá um entender que ele divide a parte inteira e a parte decimal, mas ele ainda não tem uma clareza sobre o valor posicional do algarismo dentro da parte decimal. São essas duas principais características de erro que aparecem dentro desse tipo de questão. Avançando um pouco mais, no descritor 24.2, o valor R$20,07 de real está associado corretamente.
Aqui a gente está associando a leitura à escrita de um número decimal usando a característica monetária. 20 reais. E aí perceba que todas as alternativas aqui, ó, eu tenho 20 reais. O distrator não vai estar aqui. 20 reais é tranquilo. E 7 centavos de reais. Então, agora quando eu coloco só 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, até 9 centavos, o distrator muito forte aparece aqui na letra A. 20,7. 20 reais e ele lê isso aí como 7 centavos. Esse é o distrator mais forte que a gente tem nessa questão, que confunde não muito com esse, apesar de ser o mesmo valor representado, mas ele escrito de forma diferente, ele leva o aluno a errar esse item e marcar letra A. No descritor 24.2, um posto de combustível anuncia o preço de gasolina por R$ 5,343 o litro. Isso significa que o posto vende a gasolina a R$ 5,00 e, quando a gente trata da leitura de um número correspondente ao nosso sistema financeiro com 3 casas decimais, aqui acontece um índice de erro muito grande. Então, muita atenção com questões que vão envolver esse tipo de item, tipo de leitura. No 24.6, o número que representa 2 inteiros e 1/10. Aqui é a leitura do número decimal, a sua representação decimal. 2 inteiros e 1/10, gabarito letra A, mas a tendência de erro para a letra D, com 2 inteiros ou com 2 unidades no numerador e 10 no denominador. Então existe a tendência de erro. E na nossa última habilidade desse descritor, observe a tabela com os números racionais a seguir. Aí é dado 4 números. Após o arredondamento, após arredondar os números para 2 casas decimais, qual será o número menor? Então, primeiro, ele tem que fazer um trabalho de arredondamento para 2 casas e depois reconhecer quem é o menor. Aqui não existe uma tendência específica para que o aluno vá a um determinado descritor ou distrator. Aqui vai depender muito mesmo da habilidade dele de fazer a aproximação. Bom, gente, aqui foram apresentadas todas as habilidades do descritor 24 que precisam ser trabalhadas e que as questões geralmente estão neste sentido e nesse modelo de questão. Caso você precise ampliar, basta você elaborar algum item seguindo essas mesmas instruções, ok? Até a próxima aula, então.